Noite. Ele é médico há 54 anos, sempre na cidade de Barbalha, cidadão juazeirense, historiador, conhecedor amplo do acervo histórico da cidade de Barbalha. Eu estou falando de Dr. Napoleão Tavares Neves, e é com ele que vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Boa noite, doutor. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Plano Paz. Um plano de saúde do seu jeito. Jeans.com. Inovação e qualidade. Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Laboratório Santé. Laboratório de análise. Em 2013, terceiro Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, sempre às terças-feiras, às 20h30, trazendo informação e cultura para você, telespectador. Hoje, para conversar com a gente, bater um papo descontraído e conhecermos melhor o município, a nossa co-irmã, a querida cidade de Barbalha, trouxemos aqui, muito carinho, o doutor Napoleão Tavares Neves, ele que é um segundo ele, né, um curioso da história, mas para nós, um eterno historiador, conhecedor profundo da terra dos verdes canaviais. E eu queria começar aqui perguntando para o doutor Napoleão, doutor, qual é a origem da palavra Barbalha? Por que essa Barbalha? Olha, por incrível que pareça, Barbalha é a única cidade de todo mundo com o nome de Barbalha. Nada tem a ver com a família Barbalho de Pernambuco. Esse nome veio de uma dona de uma estalagem, de uma pensão que existia aí no tempo da colonização, que recebia vaqueiros e comboeiros que passavam pela cidade. Todo mundo procurava aquela pensão porque tinha água farta e boa para os animais, pasto para os animais e o clima era ameno. Então todo mundo que vinha dos sertões centrais do Ceará para o Vale do São Francisco, atravessando a Chapada do Araripe, dizia, eu vou dormir lá em Dona Barbalha. O nome da senhora passou para o sítio e o sítio passou para a cidade. Então, em razão dessas paradas periódicas exatamente. Né? E me diga uma coisa, e o fundador da cidade? Não, Barbalha era distrito de que cidade? Era distrito de Crato. Do Crato. E canonicamente pertencia à Missão Velha e politicamente pertencia a Crato. Por que canonicamente a Missão Velha? Porque São José dos Cariris Novos, paróquia de Missão Velha, foi a primeira do Cariri, mãe de todas as outras e filha da paróquia de Icó. Quantos anos hoje tem a cidade de Barbalha? Hoje? Bom, varia. Se foi da época da fundação, ela foi fundada na antevéspera do Natal de 1790, quando foi inaugurada a capelinha, em louvor de Santo Antônio. A partir daí, em torno da capela, a cidade foi surgindo, as casas foram surgindo, e Barbalha surgiu à sombra da capela de Santo Antônio, a primitiva. Mas não necessariamente emancipada nessa época. Aí foi era o surgimento do Crato. O surgimento da vila, diríamos assim, exatamente. Né? O fundador foi Francisco Magalhães Barreto e Sá, era um senhor de engenho, que tinha a sua casa de morada ali mais ou menos onde é o gabinete de leitura, e o seu engenho de rapadura lá na praça da estação. Então ele veio de Sergipe, Santo Antônio do Pambu, e trouxe de lá a devoção a Santo Antônio. E pediu à igreja de Pernambuco licença para construir uma capela em louvor do padroeiro da sua terra, que era Santo Antônio. Construiu e em torno da capela a cidade surgiu. Aí, desde lá, essa tradição dessa família Sá Barreto, né? Vem de longe. O saudoso Padre Murilo, né? Um dos fundadores, uma das fundadoras da cidade foi exatamente a família de Sá Barreto. E Francisco Magalhães Barreto e Sá, o Sá Barreto, é considerado o fundador. O fundador. Muito bem, daí houve a tradição, né, veio Santo Antônio, o pau da bandeira. E esse pau da bandeira, qual é a origem? Ele é religiosa? Não, é mais ou menos folclórica, ou cultura popular. O senhor sabe quando iniciou-se essa tradição de transportar o pau da bandeira e
tudo indica que foi desde a época das missões do padre Biapina, porque ele recomendava que se colocasse a bandeira do santo em um mastro na frente das capelas, ou da fazenda, a casa da fazenda. Mas, nos moldes atuais, foi mais ou menos a partir de 1928, o paroquiato do padre José Corrêa Lima, que ele determinava que se tirasse o mastro da bandeira lá no sítio São Joaquim e se trouxesse para a cidade. E o pessoal começou a trazer nos ombros e pegou a tradição que ficou até hoje. E todo ano é essa festa Todo maravilhosa ano, aí que a gente vê, né? É uma festa meio religiosa, o pau da bandeira em si, folclórica, popular, e que tem trazido para Barbalha uma quantidade imensa de pessoas, de visitantes, né? De modo que está quase impraticável se ir a Barbalha no dia do pau da bandeira, porque não há espaço nem para o povo, nem para os carros. Inclusive, se não me falha a memória, eu vi uma lei que foi aprovada estadual, né? Pelo governador Cid Gomes, projeto da deputada filha do Roberto Pessoa, intitulando a cidade, com apoio do Camilo Santana, intitulando a cidade de Barbalha como a capital de Santo Antônio. Capital de Santo Antônio, capital dos festejos de Santo Antônio. Os festejos de Santo Antônio. Quer dizer, Crato é a capital da cultura, Juazeiro é a capital da fé, Santana do Cariri é a capital da paleontologia e Barbalha é a capital dos foguedos antoninos. Porque realmente é em Barbalha que esses foguedos tomaram uma dimensão imensa, folclórico-religiosa, e que chegou a impressionar até os meios de televisão do sul do país, que anualmente vêm a Barbalha filmar e focalizar toda a festa. E daí existem as ramificações para os pequenos distritos, né, da própria Barbalha. Barbalha já tem hoje 36 capelas nos sítios e todas elas têm a festa do pau da bandeira. Todas elas individualmente. E tem essa tradição de levar o pau da bandeira e colocar... copiada da sede do município que tem a festa do pau da bandeira de Santo Antônio. Mas aí não há uma contradição quando se trata da festa religiosa para a festa cultural, enfim, há um certo choque. Tanto é que alguns padres, alguns vigários, párocos, tentaram separar a festa do pau da bandeira do novenário de Santo Antônio. Porque a festa do pau da bandeira é eminentemente profana, enquanto que o novenário é uma das festas mais bonitas que o Cariri já presenciou. Então, há um certo choque. Mas quem quer coisa profana vai para o parque. Quem quer espiritualidade vai para a matriz de Santo Antônio, que ali se reúne toda a comunidade, visitantes, para o novenário de Santo Antônio, que é uma festa muito bonita e muito participada. Precisa ser divulgada com muita intensidade para levar a Barbalha além fronteiras, né? Exatamente. Mas dentro desse, enfim, tem gosto para tudo, né? Tudo. Gosto para tudo. Quem quiser só o profano vai para o parque. Quem quiser só o religioso vai para a matriz, e em torno da matriz tem as quermessas que são também muito religiosas. É muito bonita e religiosa, tem cunho religioso, né? O senhor é de Barbalha, doutor? O senhor é de Barbalha? Não, eu sou filho de Jardim. Mas sou adotado por Barbalha, sou cidadão barbalhense, e nos meus 82 anos tenho 54 de medicina dedicado a Barbalha. Muito bem, que bom. Estamos conversando aqui com o doutor Napoleão Tavares Neves sobre a história maravilhosa da nossa querida co-irmã, nossa cidade de Barbalha. Quero dizer para você que você pode interagir com a gente através do site programa cafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511 2146. Manda a sua pergunta, conte a sua história e vamos conversar descontraídamente aqui com o nosso querido doutor Napoleão Tavares Neves. Nós vamos tomar um cafezinho, né? Café com leite. Doutor, para mim é um prazer lhe servir um cafezinho com leite aqui. Obrigado. E esse café com leite veio aqui, tem que tomar esse cafezinho aqui com a gente, viu? Aqui é uma obrigação. Até quem não toma café aqui. Enquanto eu saboreio esse café, eu quero mandar um abraço para Andressa e Letícia, lá no Novo Juazeiro. E quero também mandar um abraço para o senhor Raimundo, lá no sítio Bela Vista, em Barbalha, no Caldas.
E quero falar um pouquinho da jeans.com. Na jeans.com você conta com o que há de melhor em jeans e modinha. Mas não é somente jeans e modinha na jeans.com. Lá você também encontra o que há de melhor para seus pés. A jeans.com está fabricando e distribuindo as marcas de calçados Piselli, Luma Choice, Kemper, com preços especiais para revendedores com pagamentos facilitados em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Jeans.com, inovação e qualidade para você se sentir bem. Jeans.com, fica na rua São Pedro 764, no centro de Juazeiro do Norte, e atende também pelo telefone 3512-6565. Crajo Diesel, sempre apoiando o programa Café com Leite. A empresa Crajo Diesel, retífica de motores há 24 anos, oferece sempre soluções tecnológicas de injeções eletrônicas a diesel para toda a região do Cariri e estados circunvizinhos, com equipamentos de alta tecnologia para reparação e testes de bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas queimam-rei e unidades injetoras eletrônicas. A retífica Crajo Diesel faz reparação e teste em todas as marcas de bombas injetoras com garantia de 3 meses, assegurando assim a alta qualidade no sistema queimam-rei e unidades eletrônicas injetoras. Retífica Crajo Diesel, fica na rua Maria Aurora, número 30, aqui em Juazeiro do Norte, bairro Triângulo, e atende pelo telefone 3571-2694. Saboreando um delicioso café, nós vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando aqui com o Dr. Napoleão Tavares Neves, ele que é médico, historiador, conhecedor da história de Barbalha, há 54 anos como médico naquela cidade, há 88 anos de convivência com aquele município, tem muita história para contar. Mas eu quero dizer para você que você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Manda sua pergunta, vamos discutir, explorar um pouco dessa cultura em vida que nós temos aqui presente no programa Café com Leite. Quero mandar um abraço para o meu amigo Dico, Pedro e Chico Barreto, lá no sítio Bela Vista, no Caldas, em Barbalha. Quero mandar um abraço também para Luizinho Forte, que está sempre ligado no programa Café com Leite, Pedro, seu Joaquim, Dona Francisquinha, aqui na Alencar Peixoto, assistindo o programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua audiência. Doutor, Barbalha, qual foi o primeiro padre de Barbalha? A história voltada para o pau da bandeira, para a história religiosa, temos que saber. Uma vez construída a capelinha em louvor de Santo Antônio, inaugurada em 1790, Barbalha passou ainda 48 anos sem ter pároco, dependendo de Missão Velha. O primeiro pároco indicado foi Padre Pedro José de Castro e Silva. Veio de onde? Veio de Fortaleza e em pouco tempo voltou para lá, deixando a paróquia em mão de outros padres. 1790 foi a instalação, né? Foi a inauguração da capela. A inauguração da capela. Ali ao redor da igreja começaram as construções das primeiras residências. Todo mundo requeria um lote ao fora da igreja e construía a sua casa. Em torno da capelinha, a cidade surgiu, até os dias de hoje. E aquelas casas mais, com um mostruário mais histórico, né, com a sua apresentação ainda de tempos idos, ainda, o senhor, no seu ponto de vista, deve ser preservado? Muito preservado, e talvez seja a cidade do Cariri que consegue preservar o seu patrimônio histórico. Você pode olhar que os sobradores de Barbalha, a maioria são de 1885, 1886. Estão lá preservados e exibindo aquela arquitetura colonial muito apreciada pelo povo. Então, o antigo Casarão Hotel, que hoje é a Casa da Cultura, aqueles sobradores da Praça Filgueira Sampaio, o próprio Palacete 3 de Outubro, que fica lá na Praça da Estação, a sede do Gabinete de Leitura de Barbalha, que foi construída pela Viscondessa do Livramento, do Recife, porque ficou sensibilizada em Barbalha, uma cidade do interior, ter uma academia de letras a partir de 1889,
o gabinete de leitura, que ainda hoje está lá, preservado e funcionando como escola. E temos essa academia em Barbalha hoje ainda? É o gabinete de leitura. É o gabinete de leitura. Que foi um canteiro de colégios. Muitos colégios surgiram a partir dele. E hoje o sobradão o casarão do gabinete de leitura está preservado e com o nome estampado lá. Quando os ônibus passam na estrada, olham e veem que ali tem alguma coisa. Quando você vai aqui de Juazeiro para Barbalha, você vê, né, aquela arquitetura diferenciada com pinturas, exatamente, contradições assim, pinturas totalmente diferentes. As pinturas eram meio berrantes, mas era um colorido da época. E a arquitetura colonial de sobradões e casarões está muito preservada lá. Talvez seja a cidade do interior do Ceará, depois de Icó, que mais conserva o seu patrimônio histórico. Essa reforma, sem querer muito adentrar a parte política, mas essa reforma feita recentemente pela administração pública, onde ali na Rua do Videl, tirou toda aquela parte, aquela malha asfáltica e recapeou, não, fez uma nova. O senhor é a favor daquele trabalho? Ali foi feito mais calçamento, não foi propriamente asfalto. Aliás, eu sou sempre contra asfalto. Eu acho que asfalto só se justifica nas BRs e nos corredores de trânsito, porque o asfalto aumenta a temperatura, diminui a infiltração e aumenta a poluição por causa do piche do asfalto. Eu acho que é só prejudicial. Eu acho que o centro da cidade tem que ser calçado com calçamento, se possível pedra tosca, porque isso aqui é válido. Precisamos fazer isso aqui no Juazeiro. Olha, o Iguatu fez, Barbalha fez, Crato fez. Precisamos falar também, ver se o prefeito de Juazeiro faz essa modificação no centro, que realmente a tendência, principalmente essa malha alface, principalmente a questão da umidade, né? Infiltração da água não acontece. Então, eu acho que asfalto é uma novidade, mas para BRs e para corredores de veículos. Então, o senhor é a favor e essa manutenção dessa visão da arquitetura, isso aí é tombado hoje pelo patrimônio? Tombado pelo patrimônio histórico e muito vigiado por uma instituição que tem em Barbalha, que é ímpar. É a Sociedade Pro Memória de Barbalha, que vive vigiando a preservação dos casarões e de todos os costumes. Quem preside hoje essa associação? Hoje sou eu. É o senhor. Mas eu sou mais... É o vigilante. Eu sou mesmo a figura decorativa. Tem o professor Josier, que é especialista nisso, tem Tiquinho, muitos outros, todos engajados na Fundação Pro Memória de Barbalha, que foi criada pelo irrequieto advogado Josafá Magalhães, de saudosa memória, que viveu pouco, mas plantou alguma coisa de importante na nossa cidade. Antes de entrar mais nessa questão da cultura da cidade de Barbalha, eu queria uma coisa pessoal. Eu queria saber do senhor, eu soube da sua eterna amizade, um cidadão por nome de Lorival Santana. Eu não poderia deixar aqui de citar o nome desse cidadão, que eu não o conheço pessoalmente, mas eu quero ter prazer de conhecê-lo, porque é seu amigo particular, esse cidadão? Lorival Santana é uma figura folclórica, não somente de Barbalha, como do Cariri. Todo mundo conhece Lorival Santana. E ele é meu amigo e meu cliente há 50 e poucos anos. Então é uma pessoa que me tem uma amizade muito grande e é correspondido. E Lorival Santana é também um maníaco pela literatura cangaceira. Ele faz questão de colecionar todos os livros que aparecem sobre cangaço. Muito bem. E é o pai do então querido Fernando, pai-avô do Fernando Santana, né? Meu amigo que está ligado no programa Café com Leite. Disse que não perdia hoje o programa Café com Leite, porque hoje era especial. Segundo o Fernando, iria para a casa do senhor Lorival para assistir o programa, porque hoje era o senhor que estava aqui presente. Que bom, né? Um amigo de tanto tempo. Lorival Santana é uma figura folclórica muito interessante. É um homem que é neto do célebre Coronel Santana da Serra do Mato, muito conhecido na história cangaceira do Cariri. Muito bem. Bom, voltando ainda para um pouco dessa cultura, como hoje é mantida essa cultura popular, a cultura voltada para a educação na cidade de Barbalha? Olha, todo mundo ali procura manter a tradição e
se esmera muito sobre educação, instrução de modo geral. Nós hoje temos lá a Sociedade dos Poetas de Barbalha, da qual sou patrono. Há pouco tempo houve uma reunião lá no Palacete das Culturas, uma noitada cultural, e eu fiquei impressionado com a habilidade dos versejadores, dos cordelistas, cordéis muito bons e muito importantes, e muita gente improvisando lá a céu aberto em uma noitada de rara beleza, que a gente vê muito pouco em cidades do interior. Pois, inclusive, nosso querido diretor, Vandim Pereira, que apresenta o programa aqui, Ceará Diverso, que é um programa de cultura popular, diariamente, das 19 às 19h30, precisa saber disso, viu? Eu estou dizendo assim, mas não sei se ele sabe, viu doutor Napoleão? Precisa saber disso e visitar essa associação e trazer aqui para o programa Ceará Diverso muito boa, mais informação. Tem muita gente... É do Cariri ou é de Barbalha? É de Barbalha, Sociedade dos Poetas de Barbalha. Muito bem. E hoje, quantos associados nós temos? 16 associados. 16 associados. Todos levando cordéis nas reuniões mensais, todos apresentando improvisos, muito interessante. A última eu fiquei assim, boca aberta com o que vi lá. Foi, né? E como é que é feito esse processo de divulgação? Não, divulgação é só quando eles marcam a reunião, no Cine Teatro, lá no Não, divulgação do trabalho deles. Por incrível que pareça, essa sociedade já imprimiu 28 mil cordéis. E todos esses cordéis têm um exemplar na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Que bom, que bom. Bom, e voltando assim para a cultura, que eu digo na questão da educação. Barbalha, hoje nós temos aí a Faculdade de Medicina, né? A Universidade Federal, né? E formando aí grandes profissionais vinculados. Como o senhor vê esse crescimento? Esse crescimento foi plantado no passado pelos grandes líderes do passado, que introduziram em Barbalha o senso do trabalho comunitário. Eles não faziam nada para si, faziam para a comunidade, por amor à terra. Basta citar o aureolado nome de Leão Sampaio, talvez o maior médico que o Nordeste já teve, que eu conheci pessoalmente e sei da sua grandeza. Basta que ele diga que em 1922, Leão Sampaio já operava cataratas em Barbalha com pleno sucesso. Numa época em que não havia energia elétrica, ele operava à luz do sol, à luz do dia, e não havia antibióticos, e ele nunca teve sucesso, nunca houve infecção de maneira nenhuma. De modo todo o Nordeste se voltava para Barbalha para cuidar da visão. E os rumeiros do Padre Cícero, quando voltavam daqui, iam para o consultório deles, se receitavam e faziam tratamentos muitas vezes prolongados. Nessa época, Barbalha era a cidade das pensões, para acolher gente pobre que vinha de todos os rincões do Nordeste para se consultar com o doutor Leão Sampaio. Um nome acima de qualquer suspeita. Que maravilha, né? Que maravilha. Me diga uma coisa, com isso gerou-se o hospital ou já existia na época? A partir daí, Barbalha se transformou num centro médico regional. Doutor Leão Sampaio, seu irmão, doutor Pio Sampaio, que foi o parteiro que me ajudou a vir ao mundo, em 1930, em um sítio em Jardim. Doutor Lírio Calô, que fundou o Hospital Maternidade de São Vicente de Paula. No passado, doutor Barreto Sampaio, que foi um grande oculista. E por aí afora. Então, Barbalha se tornou um centro médico regional. E o presente procurou ampliar isso. Então, foi fundado o Hospital Maternidade de São Vicente de Paula, inaugurado em 1º de maio de 1970, que tem 13 mil metros quadrados de área coberta, 229 leitos, 180 médicos trabalhando lá diariamente, inclusive médicos de Juazeiro, de Crato, de Missão Velha e de Jardim. E tem o Hospital Santo Antônio, dos Irmãos Corrêa, que também é uma potência, 200 leitos, e já tem anexo o Hospital do Coração, que opera cirurgias cardíacas, inclusive muita implantação de marca-passo, ponto de safena, cateterismo, etc. E estão partindo para uma unidade de urologia, já tendo hemodiálise e cirurgia neurológica. São essas duas alavancas que levaram o progresso de Barbalha, porque Barbalha hoje é conhecida com esse centro médico, com o Hospital São Vicente e o Hospital Santo Antônio, é conhecido numa grande extensão. Você vê o seguinte, todo acidente de moto ou de carro aqui do Cariri, se há lesão no crânio,
correm para o Hospital Santo Antônio, onde há neurocirurgias. E hoje o São Vicente, 180 médicos. 180 metros. Desde 1970? 1º de maio de 1970. Eu sou o único sobrevivente daquela missa inaugural, celebrada por Dom Vicente de Paulo Araújo Mato, terceiro bispo do Crato, e acolitado pelo padre Eusébio de Oliveira Lima, que foi o pároco que terminou a construção do Hospital São Vicente com dinheiro da Alemanha, de uma entidade chamada Miserial, que naquele tempo, 1970, mandou 300 mil marcos para a construção do hospital. Naquele tempo, o dólar era muito mais valorizado do que o cruzeiro. Então, esse dinheiro deu para construir aquela potência que é o Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo, onde eu trabalho até hoje e que eu vi crescer com muito orgulho e com muito amor. É minha casa fora de casa. Que maravilha, parabéns, né? Doutor Napoleão, quem foi, voltando aqui um pouco para a questão política, o senhor sabe do nome do primeiro prefeito? Antônio Pinto de Sá Barreto, foi o primeiro. Eleito ou indicado? Não, naquele tempo era indicado pelo governador. Pelo governador. Ele passou o primeiro prefeito, é considerado o primeiro prefeito. No tempo do Império era intendente, não era prefeito. Quando entrou a República, passou a ser prefeito. Que ano foi? Foi aí, logo depois da proclamação da República, 1889, por aí assim. O senhor lembra de quantos prefeitos recentes, assim, quantos prefeitos Barbalha já teve? Assim, é uma pergunta até capciosa, porque... Muitos. Você vê o seguinte, Dr. Fabriano Livon de Sampaio foi, na minha visão, o maior prefeito que Barbalha teve. Foi numa época em que Barbalha, a prefeitura, foi transformada em prefeitura-escola, porque era tudo muito correto. Depois veio Antônio Costa Sampaio, que era o pai dele, depois João Hilário, depois Rinaldo de Sá Barreto, depois Edmundo de Sá Filho, que é meu cunhado, depois, ultimamente, José Leite, Feijó, Gonçalves Cruz, era Rômio, né? atual, Depois de Edmundo. Rômio Feijó, que foi 2 vezes, João Hilário, que foi 2 vezes, e por aí afora. E João Hilário foi, inclusive, quero mandar os parabéns, ontem aniversariou, professor querido, professor eterno de todos os comunicadores, nosso querido João Hilário, que parabenizou ontem, nossos parabéns, um abraço carinhoso do programa Café com Leite para você, que Deus lhe abençoe, que você tenha muitos anos pela frente para nos ensinar esse mundo aí da comunicação. Muito obrigado por você existir, professor João Hilário. Barbalhense, nato, prefeito, me parece que ele foi o primeiro prefeito que exerceu 2 mandatos. Não, o Rômio foi também 2 mandatos. Não, eu digo o primeiro, né? Primeiro... Bom, reeleição não foi. Ele teve um mandato, depois teve um outro mandato de outro, depois ele voltou, né? Isso aí, estamos conversando aqui com o doutor Napoleão Tavares Neves sobre a história de Barbalha, conversando descontraídamente, ele passar para você o que há de melhor sobre as informações. Já temos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, mas daqui a pouco nós vamos dar um rápido intervalo, tomar mais um cafezinho e daqui a pouco nós voltaremos, doutor, mais um cafezinho aqui para o senhor. Não. Porque a gente conversa. Café tá bom. Tá bom, né? Isso aqui é a Ana que prepara esse cafezinho para a gente aqui toda semana. Obrigado, Ana, pelo cafezinho com leite aqui. Doutor Napoleão, esse seu café tá muito bom. Mas eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Luizinho, já falei aqui. Celso e seu Raimundo, seu pai e seu Raimundo lá no sítio Bela Vista, ligado no programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua presença. Meu amigo Jeová também. Hélio do São José, quantas fontes existem em Barbalha e a fonte do Caldas tem dono ou ela é pública? Hélio, daqui a pouquinho, no próximo bloco, o doutor Napoleão vai responder para você, porque agora, saboreando um cafezinho com leite, eu vou falar das casas dos óculos. Casa dos óculos. Quando falamos de óculos de grau, de óculos solar, lembramos imediatamente da Casa dos Óculos. As melhores marcas, combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas do cartão e no crediário próprio, Casa dos Óculos oferece o que há de melhor para a sua visão. Você encontra as Casas dos Óculos em Juazeiro, Crato e Assaré. E agora com a mais nova loja na rua Todos os Santos, ao lado da Cagés. Eu não posso deixar também de falar do Laboratório Santé. Você já conhece o mais novo laboratório de análises clínicas do Cariri? Não? Pois saiba que o Laboratório Santé, além de novo, possui novo conceito em análises clínicas na região, com equipamentos novos e profissionais
experientes, o Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultados no mesmo dia, atendendo particular e pelos planos CACI, CAFAS, CAMED, PAS, ISEC e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Fica na rua Padre Cícero 833, no centro de Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3587-1337. Um abraço para o meu amigo Juliano, que está ligado no programa Café com Leite, sua esposa Camila, doutora Camila, representando aí o Laboratório Santé. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Já já nós voltamos. Volta com o programa Café com Leite no terceiro bloco, mas eu quero falar inicialmente do Plano Paz. Plano Paz com mais de 20 anos no mercado, com 14 unidades presentes em 9 estados do país, com mais de 2.000 médicos credenciados nas mais variadas especialidades. Plano Paz pensa sempre no que há de melhor para você e sua saúde. Com acesso simples, rápido e seguro, você realiza os mais variados exames clínicos nos laboratórios credenciados, sem esquecer do atendimento personalizado do Plano Paz. Plano Paz também com atendimento clínico em Crato, no Hospital e Maternidade de São Francisco de Assis, em Barbalha, no Hospital São Vicente de Paula, e em Juazeiro, na Clínica São José. planopaz.com.br é o nosso endereço eletrônico. Consulte-nos, consulte os nossos preços e faça a melhor opção em prevenção à saúde. Eu falei do Plano Paz. Quero mandar aqui um abraço para Ana Cláudia Macedo, que aniversariou também no último dia 11, além do meu amigo João Hilário, ontem no dia 14, algumas perguntas aqui. Eu quero mandar um abraço para Nivaldo da Ximenes. Nivaldo, que trabalha lá em Ximenes, variedades aqui, Ximenes Balas e Balas, né? Está assistindo o programa, muito obrigado a Nivaldo pela sua audiência. Doutor, temos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Joelma, aqui do bairro Timbaúbas, aqui de Juazeiro, pergunta: o que fez o senhor ser tão apaixonado por Barbalha e o que faz para ter essa força? E o que faz para ter essa força? São as fontes naturais? Não, isso é a própria ambiência da cidade, que tem tudo para me agradar. E eu abracei a cidade como se fosse minha. E a cidade te abraçou, né? Então, é mais a ambiência da cidade. E também o clima contribui também para isso. Muito bem. Hélio, aqui do bairro São José, quantas fontes existem em Barbalha? E a fonte do Caldas tem dono ou ela é pública? Barbalha, por incrível que pareça, tem 40 fontes jorrando diariamente, 24 sem despesa horas de energia, sem nada, água límpida, potável, capaz de ser bebida na fonte. A Chapada do Araripe, rainha da Chapada do Nordeste, transformou o Cariri em um oásis. Se não fosse a Chapada, o Cariri é um sertãozinho. Mas a Chapada doa ao Cariri 310 fontes. E por incrível toda a Chapada na região, toda a região, né? Por incrível que pareça, o lençol de calcário, que é a tapeta, o fundo da Chapada, é inclinado para o Cariri. Então as águas descem para cá por gravidade. Enquanto que no lado de Pernambuco e do Piauí ficam os minadouros. Para você calcular, em 1943 eu estudei em Crato, no ginásio do Crato, com a luz da fonte da Batateira, que gerava energia para toda a cidade. Numa época em que não havia ainda a energia de Paulo Afonso. Então tinha a roda d'água lá na nascente, como o povo chamava, na cascata, que iluminava toda a cidade. Mas o senhor vê dentro depois desse processo do consumo desordenado da água, que é o que nós fazemos comumente no dia a dia, o senhor acha que houve uma redução dessas fontes, uma redução da... Houve uma redução por causa do desmatamento, houve uma redução por causa dos invernos fracos que não alimentam o grande reservatório que existe no busto da Chapada, mas mesmo assim, você veja o seguinte, o Arajara Parque é um parque temático, com uma vazão fabulosa de água ali da fonte do Santo Antônio. O Caldas, em uma área de 4 hectares, tem 4 fontes grandes.
Inclusive, uma fonte, a do Coronel João Coelho, que no passado movia 2 engenhos de rapadura com a força hidráulica. Um lá no pé da serra, na Chapada, e outro embaixo. E água mineral, né? É uma água pura, porque é filtrada pelo filtro do arenito da Chapada do Araripe, que tem 300 metros. A Chapada do Araripe, o ponto mais alto dela são 940 metros. Então a Chapada do Araripe é um bem inestimável, que devia ser defendido com unhas e dentes, está sendo maltratado, desmatado, estão acabando com a flora e com a fauna, apesar da vigilância do IBAMA. Mas mesmo assim, falta educação no povo para preservar aquilo que é natural e que é em benefício de todos. Mas aproveitando essa questão do IBAMA, eu acho que a penalidade, doutor, deve de fato existir. A penalidade pelo consumo, pelo desmatamento, pela exploração da flora e da fauna, eu concordo que deve de fato existir. Mas eu acho que falta divulgação nos meios de comunicação, falta mais publicidade nos meios escolares, porque se meu filho, ao estudar, for sabedor da necessidade da preservação do meio ambiente, eu tenho certeza que quando adulto ele terá um pensamento diferenciado. Pois não, tudo no Brasil, todos os problemas brasileiros têm no cerne, na sua base, a falta de instrução do povo. Enquanto não houver instrução difundida para todo mundo, educação para todo mundo, esses problemas vão continuar. Porque só a instrução, só a educação consegue elevar a mente para altos voos de defesa da natureza e preservação ambiental. Com certeza. Então, as penalidades, eu volto a insistir, devem sim continuar. Mas, acima de tudo, a educação do povo, né? Nossa educação. Nossa educação, né? Josué, aqui do bairro Tiradentes, ele pergunta: o turismo de Barbalha tem maior intensidade só na Semana do Pau da Bandeira? Não. Mensalmente chega um ônibus na fonte, no Balneário do Caldas, do Sertão da Paraíba, do Recife, do Pajeú. Não seria semanalmente, não, doutor? Inclusive... Eu tive a oportunidade de passar, mas é incrível o volume de ônibus ali naquele estacionamento. Inclusive, os rumeiros do Padre Cícero já descobriram as belezas do Caldas. E anualmente a gente vê centenas de caminhões de rumeiro para tomarem banho no Caldas. Na época da romaria, é incrível a quantidade. Os romeiros já tiram um dia para visitar, para tomar banho nas fontes. Porque são 4 fontes, Caldas, né? Caudalosas. São puras. térmicas? São térmicas? Então, atualmente o balneário está muito bem cuidado, muito zelado. E ali tem até fonte histórica. Quem quiser saber onde é a fonte, onde Lampião banhou seus animais, quando voltou de Juazeiro, em maio de 1926, lá tem a fonte com a placa indicando onde Lampião banhou seus animais, tomou água. É uma daquelas fontes lá, do Caldas. É uma das fontes lá do Caldas. Fontes. É a fonte do Bom Jesus, que corre e desce naquela bica, que o poeta Rogaciano Leite, grande poeta de Pernambuco, ao chegar naquela fonte, ficou encantado e disse esse improviso maravilhoso: quando o sol nos seus dardejos cobre a montanha de beijos na hora do amanhecer, a língua da alva cascata canta nos lábios da mata a mais linda serenata que Deus escreveu sem querer. Isso é um espetáculo. E foi improviso de Rogaciano Leite lá na hora, e que eu só estou reproduzindo agora porque foi na presença do grande poeta Antônio Maché Calor de Barbalha. Maché Calor decorou e me disse. E eu fico difundindo pelo resto do mundo, porque é uma lindeza de improviso. E o senhor já escreveu essa história maravilhosa de Barbalha? Eu tenho muita coisa escrita. Eu tenho atualmente 10 livros publicados e tenho uns 6 em preparação. Só não terminei ainda por falta de tempo. Você vê lá como é meu tempo, lá no meu consultório. Diariamente, de 8 às 12, eu estou ali atendendo quem me procura, com ou sem ficha, com ou sem dinheiro. Porque na minha idade... Com plano de saúde ou sem plano de saúde? Na minha idade, com 83 anos, eu tenho que aproveitar esse resto de vida fazendo bem, sem olhar quem, procurando dar um pouco de mim, já que eu dei tão pouco do que sei. Doutor, inclusive, eu pesquisando, porque aqui nós entrevistamos aqui o doutor Geraldo Menezes Barbosa, eu quero mandar o nosso abraço.
no programa falando sobre a história de Juazeiro. Nós conversamos aqui também para um querido amigo, gostei muito, me tornei amigo do meu querido Humberto Cabral. Aquele dali é uma enciclopédia viva da história do Cariri e do Crato. Mas eu estou com raiva dele porque ele não escreveu nada. Ele não vai deixar nada escrito. Eu tenho escrito alguma coisa, não tanto quanto devia, mas tenho procurado deixar acho que isso é importante, né, para os filhos e netos. E a continuidade, né? Exatamente. Do ser humano, saber da história, como o senhor está trazendo lá, em 1790, a história de Barbalha, como o senhor acabou de dizer, esse verso maravilhoso de Rogaciano Leite, né? Já através de um amigo seu que trouxe até o senhor, agora o senhor reproduzindo para... Exatamente. Eu sempre que a oportunidade, eu digo que eu acho isso aí uma obra-prima. Sobretudo porque foi dito assim, como se diz, de improviso, em cima da bucha, de improviso, diante daquela bica que é maravilhosa. Doutor Napoleão, mas nós conversamos aqui no nosso programa, nós fizemos algumas perguntas aqui no programa, que nós temos uma interação muito boa na internet e também pelo telefone, e eu sempre pedia para que me indicassem uma pessoa para a gente conversar sobre Barbalha. Mas olha, não apareceu um segundo lugar. Não apareceu. Doutor Napoleão Tavares Neves é a pessoa. É bondade dos amigos, dos conterrâneos de Barbalha, das pessoas que gostam de mim. Tem muita gente que gosta, tem até a bondade deles e eu apenas procuro corresponder. E vi também, quando estive lá no hospital onde o senhor estava atendendo, na segunda-feira passada, e vi quando o senhor... A satisfação das pessoas esperando para ser atendido pelo senhor. Exatamente. E o mais interessante é que a satisfação deles não é maior do que a minha atendê-los. Que maravilha. Quanto mais o tempo passa, mais paciente eu fico. Então, eu não me zango com ninguém, eu não respondo mal com ninguém, e vou procurando fazer o bem. Viver a vida, né? Seguir a vida. Fazer o bem às pessoas que tanto precisam. Afinal de contas, foi para isso que o senhor estudou, né? Foi para fazer o bem. Eu acho que medicina é vocação. E graças a Deus eu tenho vocação para ser médico. Que maravilha, parabéns. E tanto é que, nessa idade, com as limitações da idade, uma série de limitações que eu tenho já, de ordem física e orgânica, eu só vou deixar aquele consultório que você viu lá, com aquela multidão dentro, quando morrer. Se Deus quiser. Não quero aposentadoria. Se Deus quiser. Mas não vai deixar nem tão cedo. Se Deus quiser, porque, inclusive, eu quero lhe incomodar numa outra oportunidade para a gente falar sobre essa história aí do cangaço, de Lampião, viu? Essa história aí eu gosto muito e tenho procurado ler o mais possível. Tem um imbricamento muito importante entre o cangaço e Juazeiro, não pelo Padre Cícero, mas pelo convite que fizeram a Lampião para vir se incorporar aos batalhões patrióticos do Juazeiro. Foi o doutor Flório que fez o convite. Tudo que Flório fazia de ruim ficava para o Padre Cícero, tudo que ele fazia de bom ficava para ele. Não foi o Padre Cícero que convidou o Lampião para vir a Juazeiro, como a história diz. Foram os batalhões patrióticos criados por doutor Flório, 2.000 homens em armas, para barrar a passagem da coluna Prestes em Juazeiro. Aí, foi a convite de doutor Flório Bartolomeu. Mas a carta que não foi assinada pelo Padre Cícero, mas tinha o nome de Padre Cícero. E Lampião veio tranquilamente, sabendo que aqui seria bem recebido. Muito bem, e eu quero fazer um programa com o senhor falando só sobre esse assunto, né? E principalmente, quem sabe, trazer aqui o seu amigo Lorival Santana para a gente discutir esse assunto. E eu quero aprender muito sobre a história do Lampião, que na verdade é um marco que ficou na história do país, né? O Lampião, e a gente nós não podemos. Sobretudo porque você vê o seguinte, para você ver o quanto a política pode. Doutor Flório conseguiu do Ministério da Guerra 2.000 fuzis encaixotados, zerados, arma privativa do Exército para armar um cangaceiro. Política pode tudo. Pode tudo, né? A Germana de Barbalha pergunta, quer saber se as fontes naturais de Barbalha têm dono? Bom, toda água é riqueza do subsolo, água de fonte, e o subsolo é do governo. É do governo federal. Agora, em cada sítio onde tem uma fonte, claro que o dono se acha dono da fonte, porque quando ele comprou o terreno, dizia tantas horas de água na fonte tal. No entanto, aquilo só pode ser totalmente dele se sobrar da serventia pública.
Hoje o que é do subsolo é do governo. A parte aérea e a parte do subsolo, né? Exatamente. Pertence ao governo federal. Doutor, mas aí veja só, aquele balneário do Caldas hoje de quem é? É da prefeitura. Eu sou até sócio daquilo ali também, porque na época que estavam montando o balneário, precisava de sócio. Então eu entrei como sócio, mas sabendo que eu não ia ser dono de nada. Foi só para ajudar. Então aquilo é da prefeitura que explora em benefício da região, da cidade e da própria prefeitura. Né? Mas não é um bem público, né? É uma sociedade, é um bem público. De qualquer maneira. Muito visitado, né? Muito querido. Atualmente está visitado até demais. A gente chega lá e vê que não tem não tem muita condição de lazer porque tem gente demais. Não cabe ninguém nas fontes, não cabe ninguém debaixo das bicas, não tem mais lugar para estacionar e é assim. E Serra não tem como fazer estacionamento não, né? Exatamente. E um clima maravilhoso, né? Que agrada as pessoas. Ali é 650 metros de altitude, acima do nível do mar, já é pé de serra, já tem a Chapada com a sua flora e a sua fauna, que é um encanto para todo mundo. Tem um piquezeiro lá em cima, que é uma beleza. E ali existe na Chapada muitas... Inclusive também um posto do Ibama lá em cima, né? Muitas essências florestais ali. Por exemplo, a faveira é empregada como cosmético. Tem uma janaguba que é anti-inflamatório. Então tem muita coisa ali na Chapada que é empregada em medicina. Quando eu era menino, sentia tosse, minha mãe dava alcaçuz. E hoje, olhando o formulário do xarope santo tucismo, tem lá essência de alcaçuz. E por incrível que pareça, ninguém sabe, mas o Estado de São Paulo, o célebre Estadão, disse em uma reportagem que 85% do giz nacional sai do busto da Chapada do Araripe em Araripina. Lá existe até hoje fábricas de giz. E a gipsita, que é a matéria-prima, é exportada para São Paulo para fazer giz. Então é uma beleza. Está no contexto da Chapada, né? 85% do giz nacional sai da Chapada do Araripe. Que maravilha. E o Arajara é uma fonte independente? O Arajara é uma fonte muito bonita, bifurcada, e que o doutor Antônio Corrêa montou aquele balneário que usa a água ali, mas depois desce para irrigar quem era dono das águas. Conversamos aqui, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, terceiro do ano 2013, a quem nós desejamos um ano de muita paz para todos. Esperamos nos encontrarmos aqui durante todo o ano de 2013. Queremos conversar em breve novamente com o doutor Napoleão Tavares Neves sobre Lampião, o rei do cangaço, tão conhecido nacionalmente e internacionalmente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o nosso telespectador ficou enriquecido com as informações que o senhor prestou aqui. Eu que agradeço o seu convite e agradeço aos telespectadores pela paciência de ouvir-me esse tempo todo. Muita gente não gosta de história, não deve ter gostado, mas o que é que eu posso fazer? Quem não gostou, quando ouvir o senhor, com certeza irá gostar, porque na verdade a história intensifica os conhecimentos das pessoas e melhora a capacidade de raciocínio, porque toda a história, todos nós temos interesse em saber da história da nossa família, a história do nosso estado, do nosso município. Então eu tenho certeza que os barbalhenses, em especial, como são admiradores do senhor, com certeza gostaram demais das suas informações. Quero agradecer a você pela audiência nesta terça-feira. Estaremos de volta na próxima semana, aqui com mais um convidado, trazendo informações importantes para você. Um abraço a todos e até lá. Muito obrigado.